Bem, pessoal, vamos tratar hoje sobre poliedros. O que é um poliedro? Qual que é a ideia que está por trás de poliedro? Então é isso que a gente vai discutir agora. Então é o seguinte, vamos na parte introdutória do que é um poliedro. O conceito, na verdade, o conceito matemático de poliedro ele é de suma importância em nossa vida. Vários profissionais usam destes objetos em sua profissão. Entre eles podemos destacar o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, que viveu de 1907 a 2012. Então vamos agora, o que é formalmente um poliedro? O poliedro são sólidos limitados por superfícies planas poligonais. Em um poliedro, podemos destacar os seguintes elementos. Então, quando a gente fala em poliedro, já vem de imediato três conceitos. O conceito de faces, o conceito de arestas e também o conceito de vértices. Então, de imediato já vem esses três conceitos. Quando fala em poliedros, já você tem que ter em mente faces, arestas e vértices. O que são as faces de um poliedro? As faces são os polígonos que limitam os poliedros. A quantidade de faces de um poliedro é finita. Então, por exemplo, vou fazer um desenho aqui. Isso aqui é um paralelepípedo. Então, quantas faces que eu tenho? É como se fosse um tijolo ou uma caixa de sapato. Quantas faces? Eu tenho 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. Então, são as faces que eu tenho aqui. Então, nesse caso, temos 6 faces. O conceito de arestas. O que são arestas? O que são as arestas? As arestas são os lados de cada face do poliedro, sendo que cada aresta é comum a somente duas faces. Então, as arestas são, geometricamente, isso daqui. São os lados de cada face. Então, aqui já tem 4, 5, 6, 7 e 8, 9, 10, 11 e 12. Então, nesse caso, desse paralelepípedo, temos exatamente 12 arestas, que são 4 aqui já tem 8 e outros 4 aqui. Então, temos 12. E os vértices? Os vértices são os pontos de interseção de 3 ou mais arestas, sendo que os vértices de cada face são também vértices do poliedro. Então, os vértices, grosseiramente, são as quinas que a gente tem nesse sólido. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, nesse caso, temos 8 vértices. Então, você já sabe o que são as faces, as arestas e os vértices. Então, agora, eu vou colocar para vocês na imagem alguns poliedros. Nesse primeiro caso, eu vou colocar um tetraedro que possui 4 faces, 1, 2, 3 e 4, 4 vértices, que são os 3 de baixo, que é a base, e o de cima. Então temos 4 vértices e 6 arestas, 3 embaixo e 3 subindo e encontrando como se fosse a ponta. Então isso é um tetraedro. Temos também um cubo. O cubo possui 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 8 vértices, 4 vértices embaixo e 4 vértices em cima, e 12 arestas.
O cubo, na verdade, é como se fosse um dado um dado comum, daqueles de 6 faces. Agora vamos ao conceito de que é um poliedro convexo. O que a gente entende por poliedro convexo? Dizemos que um poliedro é convexo se para qualquer segmento de reta que liga quaisquer 2 pontos do poliedro, tal segmento está inteiramente contido nele. Eu vou colocar para vocês algumas imagens que vocês podem perceber. Do lado esquerdo é um poliedro convexo, ou seja, qualquer 2 pontos que eu pegar dentro do poliedro, o segmento imaginário que liga esses 2 pontos está inteiramente contido dentro do poliedro. Já o poliedro não convexo, existe ao menos 2 pontos onde o segmento possui pedaços que não estão dentro do poliedro. Esse é o caso de um poliedro não convexo. Outra coisa extremamente importante é a relação de Euler. Euler foi um suíço, o nome correto é Leonhard Euler, que viveu entre 1707 e 1783. Dentre suas atribuições, destaca-se uma relação que ficou conhecida como relação de Euler. Eu vou apagar aqui um pouco, para a gente ter um pouco mais de espaço. Vou apagar só aqui. Agora vamos falar sobre a relação de Euler, que é extremamente importante. Essa relação de Euler envolve os vértices, as faces e as arestas. O V, então, vai ser o número de vértices. O F é o número de faces. E o A vai ser o número de arestas. Então, V é o número de vértices, F é o número de faces e A é o número de arestas. A relação de Euler diz o seguinte, que quando você tem um poliedro convexo, vale essa relação, que é vértice menos aresta mais face igual a 2. Mas lembre da condição que eu falei. Caso o poliedro seja convexo, essa relação sempre é válida. Caso o poliedro não seja convexo, a gente não tem uma garantia. Pode ser que esteja valendo e pode ser que não esteja valendo. Então, por exemplo, observe esse caso. Isso aqui é um paralelepípedo, então observe que ele é convexo. Qualquer 2 pontos que você pegar dentro do poliedro, você consegue notar que o segmento que liga esses 2 pontos está inteiramente contido dentro do poliedro, então ele é um poliedro convexo. Vamos verificar, a título de curiosidade, que realmente essa fórmula é válida. Vértice, quantos vértices que a gente tem? 8. Quantas arestas que a gente tem? 12. Mais fácil, quantas faces que a gente tem? 6. 8 menos 12 dá menos 4. Mais 6, que é 2. Então observe que realmente a relação de Euler é válida. Eu não vou provar isso, mas aqui foi só um caso que isso é verdadeiro. Quero que vocês entendam que caso o poliedro seja convexo, essa relação você sempre pode usar. E ela vai ajudar muito a gente a fazer exercícios. Outra coisa importante é que os poliedros cuja relação de Euler é válida são chamados de poliedros eulerianos ou eulerianos. Porque depende a forma que você fala. Pode ser Euler ou Euler. Ok? Então, relembrando, a relação de Euler diz o seguinte: caso o poliedro seja convexo, essa fórmula é sempre válida.
mas tem que ser convexo. Caso não seja, você não tem garantia de nada. E os poliedros cuja relação de Euler é válida são chamados poliedros eulerianos ou eulerianos. Assim, podemos afirmar que todos os poliedros convexos são eulerianos ou eulerianos. Mas nem todo poliedro euleriano é convexo. Ok? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Agora eu vou colocar para vocês um exemplo de um prisma. Vou colocar na imagem para vocês e vocês observem que temos 12 vértices, 18 arestas e quantas faces? Uma, duas, uma de baixo, uma de cima e 6 laterais. Então temos 8 faces. Então vai ficar vértice menos aresta mais face, que vai ser 12 menos 18 mais 8, que isso vai dar 2. Então, a fórmula de Euler. Agora eu vou apresentar um poliedro. Observe que esse poliedro não é convexo, mas observe que ele ainda continua valendo a fórmula de Euler. Ok? Observe que se você pegar um ponto, é como se fosse um degrau de uma escada. Se você pega um ponto em cima e um ponto no outro degrau e pensa num segmento imaginário, um pedaço vai estar, como se diz, no ar. Então esse poliedro não é convexo. Mas observe que a fórmula ainda continua válida. Quantos vértices que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então temos 12 vértices. Quantas arestas que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então temos 18 arestas e faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, vértice 12, arestas 18 e faces 8, 12 menos 18 mais 8 é igual a 2. Ou seja, vale a relação de Euler. Então, temos um caso onde que esse poliedro não é convexo, porém ele é um poliedro euleriano. A seguir, eu vou apresentar a classificação dos poliedros quanto ao número de faces. Se tem 4 faces, tetraedro. 5 faces, pentaedro. 6 faces, hexaedro. 7, heptaedro. 8, octaedro. 9, eneaedro. 10, decaedro. 11, undecaedro. 12, dodecaedro. E com 20 faces, o icosaedro. Então agora vamos fazer alguns exercícios. Então, usando essa relação que a gente tem. Então, eu vou apagar aqui para a gente discutir alguns exercícios. Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Vamos no primeiro exercício. Em um poliedro convexo, o número de vértices é 5 e o número de arestas é 10. Qual que é o número de faces? Então vamos novamente aqui. O exercício 1. Ele diz o seguinte, novamente, em um poliedro convexo. Então se ele já está afirmando que é um poliedro convexo, você já sabe que você pode usar tranquilamente a relação de Euler. Ele diz que os vértices são 5, as arestas são 10 e quer saber o número de faces. Então, lembrando que o poliedro é convexo, então você tem que é válido vértice menos aresta mais face igual a 2. Então, você tem a relação de Euler. Então, vamos apenas substituir. Vértices, 5. Arestas, 10. E as faces é o que eu quero descobrir. Então, aqui, na verdade, você tem a equação do primeiro grau. 5 menos 10 dá menos 5, mais face igual a 2. Então, face é igual a 2, menos 5 passa para lá,
mais 5. Então você tem que as faces são exatamente 7. São 7 faces. Então esse é o exercício 1. Vamos continuar. Agora eu vou no exercício 3. O exercício 3 diz o seguinte: um poliedro convexo apresenta uma face hexagonal. Então, ele tem uma face hexagonal e 6 faces triangulares. Seis faces triangulares. Quantos vértices tem esse poliedro? Então, lembrando, um poliedro convexo. Então você já sabe que você pode usar vértice menos aresta mais face igual a 2. Lembra que sempre para você usar essa fórmula, o exercício tem que te garantir que é um poliedro convexo. Porque é só válida se o poliedro é convexo, é verdade essa fórmula, essa relação, que é a relação de Euler. Então vamos aqui. Eu tenho 3 variáveis aqui, o vértice, a aresta e a face. Eu quero encontrar o vértice, que está em vermelho aqui, ó. A única coisa que eu tenho são as faces de imediato. Observe o seguinte: eu tenho uma face hexagonal e 6 faces triangulares. Então, ao total, eu tenho 7 faces. Então, já vou substituir aqui. A face, então, é 7. Observa que a maneira de a gente atacar esse exercício é, se eu encontrar as arestas, aí eu passo esses 2 termos para lá e encontrei os vértices. Então, o meu próximo objetivo é encontrar as arestas. Como é que eu encontro as arestas? O nosso poliedro é formado por uma face hexagonal. Então, uma coisa mais ou menos assim. Não vai ficar bonito, mas é um hexágono. E 6 faces triangulares. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos lados ao total eu tenho aqui? Eu tenho uma face com 6 lados, então já tem 6 lados. E eu tenho 6 faces triangulares. Então, tenho 18 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, ao total, eu tenho 6 lados do hexágono e 18 lados dos 6 triângulos. Então, totalizando, eu tenho 6 mais 18 é 24. Isso aqui são lados, pessoal. Não são as arestas ainda. Vou até apagar os desenhos aqui. Então, esses aqui são os lados que a gente tem. O que são as arestas? Para você formar o poliedro, você pega essas figuras e você vai colar. Então você pega os lados, 2 lados das figuras e você vai juntar. Então uma aresta, na verdade, é formada pela junção de 2 lados. Então as arestas, basta você pegar essa quantidade de lados e dividir por 2. 24 dividido por 2. Então dá 12. As arestas são 12, na verdade. Lembre que você tem que dividir isso aqui por 2. Então você tem 12 arestas. Então, vamos substituir aqui. A gente encontrou as arestas. Então ficou vértice menos aresta mais face igual a 2. Então ficou vértice, vamos fazer essa conta aqui, menos 12 mais 7. Dá quanto? Dá quanto? Menos 5 igual a 2. Passo menos 5 para lá, então ele vai passar somando. Vértice vai ser 2 mais 5. Então, o vértice vão ser 7. Então, exatamente 7 vértices. Ok? Então, esse
era o exercício 3. Vamos fazer mais alguns. Vamos agora no exercício 11. O exercício 11 diz o seguinte. Vou escrever aqui, exercício 11. E basicamente diz o seguinte. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Então vamos novamente. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas. Já falou que tem 22 arestas. É igual ao número de vértices. O número de faces é igual ao número de vértices. Então, qual o número de faces do poliedro? Lendo novamente, sempre é bom você ler várias vezes o exercício. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Faces, então, é igual ao número de vértices. Então, qual o número de faces? Como é convexo, vértice menos aresta mais face é igual a 2. Vértices menos arestas, que é 22, mais face é igual a 2. Posso passar esse menos 22 para lá, então vai passar somando. Então ficou com vértice mais face é igual a 2 mais 22. Vértice mais face é igual a 24. Mas lembrando que foi dito que as faces, o número de faces é igual ao número de vértices, ok? Então, eu posso colocar um V igual a F. Então, esse V aqui é F, esse F, então dá 24. F mais F, 2F, igual a 24. O 2 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, o número de faces é 12. Então, esse é o exercício 11. Então, agora eu vou explicar para vocês como que vai ser a atividade que vocês devem colocar no portfólio. Eu vou inserir a lista com esse material que eu passei nessa aula na plataforma de vocês. São 11 exercícios, eu já fiz 3. Vocês devem escolher 4 exercícios. Respondam os 4 exercícios, não quero só a resposta, porque a resposta eu já tenho. Aqui eu já vou enviar as respostas para vocês no gabarito. Eu quero os cálculos e as ideias. E vocês devem colocar essas 4 questões no portfólio de vocês. Então escolham 4 questões, excluindo essas 3 questões que eu acabei de fazer, ok? Então vão sobrar 8 questões para vocês escolherem 4, façam e coloquem no portfólio relativo a essa a aula dessa semana, ok? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, podem fazer no fórum, que eu estou lá para ajudar vocês.